Meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Bom, gente, eu vim trazer o bendito vídeo, né, que vocês tanto pediram do meu relato de parto, tá bom? Eu não sei muito gravar sobre relato de parto, mas eu dei uma pesquisada como é e vim trazer aqui pra vocês. Já vai deixar um like no canal, tá? Se inscreve, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo. Davizinho tá aqui, que ele tá querendo dormir. É isso, meus amores, vamos pro vídeo. Então, meus amores, já ignora o barulho de fundo, tá? Que eu tô aqui no quarto de minha mãe. Eu pedi pra ela pra gravar aqui pra me trazer pra vocês o vídeo. Eu tô olhando aqui no celular porque eu deixei, tipo, tudo aqui, horário, tudo, pra poder falar pra vocês, tá bom? Então, meus amores, eu comecei a sentir, eu já sentia muita cólica desde as 28 semanas por aí. Quando eu cheguei nas 35 semanas, eu comecei a ter bastante contração, mas não com tanta dor, mas eu sentia cólica e bastante contração. Até tudo bem, aí eu tava indo direto pro hospital. Calma, filha. A minha cunhada me levava, minha sogra também me levava. Até aí tudo bem. Então, meus amores, continuando. Chegou nas 37 semanas, eu comecei a sentir bastante dor e eu tava direto indo pro hospital. Cheguei lá, eles me deram um remédio, um soro com remédio na minha veia, até aí tudo bem. Quando foi, eu já tava eu já completava 40 semanas, dia 18 de fevereiro, aí minha mãe me levou pro hospital, daqui de onde ela mora, aí me colocaram pra me fazer um cardiotoco, por eu já estar de 40 semanas, tudo bem. Eu fiz cardiotoco às 11h57 da manhã. Aí eu fui passar pela médica, né, pra ela me avaliar, pra saber se eu tava dilatando ou não. Porém, eu tava com muita dor. Ela fez o toque, viu tudo, e eu não tava dilatando nem nada. Tava tudo normal. Mas ela falou pra mim, por eu estar de 40 semanas, ela falou que eu fui na quinta-feira. Foi na quinta? Eu fui na quinta-feira lá. Aí ela falou bem assim que era pra mim um dia sim, um dia não, pra mim fazer o cardiotoco. Aí eu falei com ela, se eu poderia fazer uma cesárea ou se teria que induzir, né, o parto. Ela falou pra mim, olha, por você ser nova, ter 16 anos e tudo, eu não te aconselho a fazer uma cesárea, porque vai ficar com cicatriz e tudo, e você tem chance sim de ter um parto normal, natural. Ela falou pra mim, né, eu falei, tá bom. No sábado, minha mãe veio aqui, me levou pro hospital de onde eu moro. Chegou lá, eu fiz cardiotoco novamente, porque tinha que fazer um dia sim, um dia não. E eles me examinaram. Eu não tava dilatando nem nada, mas porém eu continuava com cólica, com dor. E o médico, na verdade, falou pra mim que ele falou pra mim que estava tudo bem com o bebê e tal. E ele me passou um ultrassom de emergência, entre aspas, né, pra mim fazer na segunda-feira. Pra me levar lá pra ele ver. Ele me passou tudo e eu fiz pelo SUS mesmo a ultrassom. Na segunda-feira, que foi... Ah, não, gente, voltando. Eu fui dia 18 de fevereiro fazer o cardiotoco. Dia 22 de fevereiro eu fui de novo, novamente, tá? É porque eu não olhei o celular. Quando foi dia 24 de fevereiro, eu fui às 10h40 da manhã pro hospital de onde eu moro pra me fazer a ultrassom, né? Não se passava nada na minha cabeça. Pra mim, eu só ia fazer a ultrassom e eu ia vir embora, tipo, normal. E saber o que eles iam falar, né? A gente fez a ultrassom e tudo. E eu já cheguei lá com cólica. Tipo, minha cólica tava só aumentando. Aí a médica falou pra mim, olha, você vai ter que ficar internada, você vai ter que induzir. Ela falou pra mim, tipo, eu demorei um pouquinho pra ser atendida. Fui atendida, era às 2h05 da tarde. Eu fiquei das 10 esperando até esse horário. Aí ela falou bem assim, olha, você vai ter que induzir, a gente vai te colocar pra induzir e tudo mais. Eu fiquei com medo, nervosa, né? Mas eu falei, tá bom. Aí ela me deu um papelzinho, esse papelzinho eu assinei todos os termos lá que tinha, coloquei meu nome, né? Se eu concordava ou não. Aí eu fui, fiquei esperando até umas 2h50 por aí. Não, na verdade, fiquei esperando até
3 horas, 3h31 eu fiquei esperando pra eles me chamar, pra eu poder me dar roupa, pra me trocar roupa e pra poder colocar o acesso, que é a agulhinha, né, que eles deixam a gente com acesso, sem remédio, mas eles deixam a gente com acesso. Aí quando foi 13h31 eles me chamaram, aí eu troquei a roupa minha, coloquei a roupa lá, né, no hospital, a camisola que eles dão, e fiquei lá sentada esperando a mulher me chamar pra colocar o acesso. Assim que ela colocou o acesso, passou uns 5, 10 minutos, me chamaram para mim ir pro quarto, que era o quarto onde tinha mais 2 mulheres que estavam induzindo também, tá? Deixa eu ver. Que no caso era 4h05 da tarde. 4h05 da tarde, me levaram para esse quarto. Chegando lá, me colocaram para fazer o cardiotoco. Eu fiquei fazendo cardiotoco, mais ou menos 30 minutos. Aí eu fiquei fazendo cardiotoco. Aí depois, quando foi umas 5h02 da tarde, vieram com, eu acho que era um soro, não sei, mas não era pra induzir nem nada, era um soro normal. Assim elas falaram, né? Vieram com esse soro, colocaram em mim, aplicaram lá e eu fiquei lá deitada tomando esse soro. Quando foi às 6h05 da tarde, vieram fazer novamente o cardiotoco, porque eles estavam vendo toda hora fazer o cardiotoco para escutar o coração do neném, para saber se ele estava bem. Eles toda hora estavam medindo a minha pressão lá pelo aparelho que estava lá. Toda hora eles estavam fazendo isso. Aí às 6h30 eles vieram com meio que um caldo e um suco. Tipo, era muito ruim o caldo. É tanto que eu e a mulher que tava lá, porque acabou que quando eu cheguei, passou uns minutos, a outra mulher que tava lá, a bolsa dela tinha estourado. Então ela foi pra sala de parto e ficou só eu mais outra mulher lá. Aí quando foi às 7h11 da noite, eles vieram com comprimido. O comprimido ele coloca no canal vaginal, tá, gente? A mulher colocou em mim e falou que eu não poderia levantar durante 1 hora. Eu teria que ficar deitada durante 1 hora. Eu já tava sentindo cólica. Então eu vi que começou a sair sangue. Aí quando eu pude levantar, eu levantei, fui no banheiro, aí depois eu voltei. Aí eu comi uma bolacha salgada que o marido da mulher que tava lá, eles eram super gente boa, gente. Eu tava com muita fome. Aí ele me deu, eu comi. Até aí tudo bem. Aí quando foi... Aí eu comecei a sentir dor. Aí todo mundo foi dormir. Minha mãe foi dormir, a mulher que tava lá e o marido dela. Aí eu fiquei no celular, tipo, de eu descansar, não, porque minha mãe avisando, vai dormir, vai dormir, vai dormir, eu lá no celular. Às meia-noite, a mulher retornou pra fazer o cardiotoco novamente e pra colocar o comprimido de novo. Só foi 2 comprimidos, tá, gente, que eles colocaram em mim. Os povos falam que vai até o 8º, né, mas em mim só foi 2. Aí quando ela colocou esse, às meia-noite, tipo, ela colocou e eu vi que já tava começando a fazer efeito, tipo, já tava sentindo, comecei a sentir dor, até aí tudo bem. Aí eu comecei a sentir dor e eu lá no celular quieta, tipo, assistindo. Aí eu vi que começou a vir as contrações. Gente, se você sentir contração deitada, é pedir pra morrer. Eu tava lá deitada e começou a vir contração forte, tipo, muito forte. Aí a mulher veio e fez o toque em mim. Eu tava com 3 dedos de dilatação. Eu já tava agoniada, porque eu não tava mais suportando aquela dor. Aí eu comecei a andar, eu andava no corredor, voltava, andava no corredor, voltava. Aí eu pedi pra minha mãe chamar a enfermeira veio, me colocou no chuveiro, lá no chuveiro quente. Não tava aliviando nada, gente, nada. A única coisa que tava aliviando pra mim era eu andar, só isso. Aí eu comecei a andar bastante, andar. Aí minha mãe vinha comigo, a gente ficava andando lá no corredor do hospital. E outra coisa que me ajudou também bastante foi, tipo, eu controlar minha respiração. Quando vinha a contração, eu respirava fundo e soltava. Isso também me ajudava bastante. As únicas coisas. E a bola também me ajudou. Aí assim que eu saí do chuveiro, a contração aumentou cada vez mais. Aí eu fui andar de novo. Aí eu vi que meu tampão tinha saído. Tipo, eu só tava só com a camisola, não tava com mais nada. Aí o tampão meu tinha saído.
aquele negócio nojento, gente, que parto normal é uma coisa que, tipo, tem parte que é muito nojenta, tipo, muito real. Aí chegou umas. Eu fui, tipo, a hora foi passando, a madrugada foi passando, eu tentando dormir, não conseguia. Aí chegou uma hora que eu já tava alucinando, real. Aí eu sentei numa cadeira de roda lá e minha mãe começou a coisar comigo, andar comigo, gente. Porque só assim eu tava conseguindo cochilar um segundo e a contração vinha já e eu já tava já morrendo já. Aí ela começou a andar comigo no corredor, aí uma mulher veio, a mulher que fez meu parto, ela foi super gente boa, foi um amor de pessoa comigo, cuidou muito bem de mim, tá? Me tratou muito bem. Aí ela foi e falou bem assim, olha, vamos pro outro quarto, no outro quarto não tinha ninguém, o chuveiro de lá é melhor, ela falou. Aí tá, eu fui, aí pegou as coisas e a gente foi pro outro quarto. Isso já era o quê? Umas 6 horas da manhã. Aí eu fiquei lá no chuveiro, ela perguntou, você quer a bola? Aí eu falei que queria, aí ela trouxe a bola, colocou no chuveiro e eu fiquei lá. Aí ela ligou, colocou no quente, eu fiquei lá por muito tempo, tipo, muito tempo real. Aí era a hora do café. Aí ela falou bem assim, ó, deixa sua mãezinha aí tomar café, porque eu não queria sair perto de minha mãe, né, gente? De jeito nenhum, eu não queria ficar sozinha. Ela falou bem assim, eu cuido de você. Eu falei, tá bom. Aí minha mãe foi tomar café, voltou e eu continuei com dor, com dor, com dor. Aí eu fui inventar de deitar, gente. Fui inventar de deitar, eu não tava aguentando. Foi com sensação de desmaio. Aí eu deitei. Aí depois a contração veio, eu tava indo no céu e voltando. E eu peguei, levantei, continuei andando dentro do quarto que eu tava, rodeava as camas. E eu voltava e eu andava pra lá, andava pra cá. E nada de passar. Até aí tudo bem. Aí eu falei, eu quero que ele nasça logo. Eu fiquei pedindo cesárea, até pelo amor de Deus. Aí, gente, eu tava, tipo, com raiva, eu tava estressada. Aí eu queria, tipo, morder assim, minha mãe, eu tava surtando já, tava em Nárnia, na Partolândia já tava. Aí eu fui pro banheiro de novo, aí ela veio, ela falou bem assim, ó, vamos pro outro quarto. Esse outro quarto eu não sabia, mas já era o quarto que eu ia parir, né, que eu ia ter ele. Aí ela falou assim, ó, vamos pro outro quarto, não sei o que. Aí minha mãe pegou outra camisola pra mim. Aí eu troquei de camisola, porque minha camisola estava toda suja de sangue. Não sei se pode falar esse nome aqui, não sei se o YouTube vai cortar, mas essa já tava toda suja. Já tava em outro mundo já. Aí a gente foi lá pro outro quarto, né, que eu ia parir. Aí eu fui de novo pra bola, pro chuveiro. Eu fiquei lá. Tipo, a única posição que ajudava era eu encostava assim na bola e ficava, tipo, deixando a água cair nas minhas costas. Eu tentava dormir, não conseguia embaixo do chuveiro, gente. Não conseguia e eu tava com muita fome. Aí eu falei, mãe, eu preciso comer. Aí a mulher trouxe um pão com café. Gente, eu parindo praticamente com dor e comendo. Minha mãe me dava na minha boca, eu comia. Porque isso assim, porque senão eu nem ia aguentar, não. Aí eu comecei a ter muita falta de ar mesmo. Aí eu comecei a andar lá no quarto, né, onde eu tava. Tipo, o quarto era pequeno, então não tinha como andar muito. Eu só ia até a porta e voltava até a protona, só isso. Aí a mulher veio. Gente, eles não estavam fazendo toque em mim toda hora não, tá? Ela fez, eu tava com 3 dedos. Depois, quando ela viu novamente, que já eram umas 8 horas, eu acho, por aí, umas 8 e pouco, não lembro muito bem. Ela veio fazer o toque, eu tava com 8 centímetros de dilatação já. Aí eu falei bem assim, eu não vou aguentar, por favor, me dá uma cesárea, eu não vou aguentar. Eu pedi até, pelo amor de Deus, gente, porque a dor é surreal, tipo, é uma dor surreal, de verdade mesmo. Não, eu fico pensando até hoje, meu Deus, como que eu aguentei? Aí a mulher falou bem assim, você vai conseguir, você é forte, você vai conseguir, você já tá com outra dilatação, já você vai ver seu bebezinho, já ele tá aqui. Falei, não, moça, eu não vou aguentar, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Eu implorava pra ela, falei assim, calma, respira, já seu bebê tá aqui. Ela ficou falando comigo, falando. Aí ela falou bem assim, deita aqui, deixa eu estourar sua bolsa. Aí vem um detalhe que eu ainda não contei pra vocês. Todo esse período que eu tava indo pro hospital, desde as 37 semanas por aí, eu já tava perdendo líquido, entendeu? Só que, tipo, os médicos não perceberam nem nada.
Aí ela foi estourar minha bolsa com palito. Quando ela estourou, não saiu nada, só sangue. Aí ela falou assim, sua bolsa já estourou? Eu falei bem assim, não. Aí eu falei pra ela, né, que eu já tava vindo no hospital, só que eles já estavam me mandando embora e tudo mais. Aí, lembrando, gente, que eu também não falei isso pra vocês. A ultrassom que eu fiz na segunda-feira, que foi o dia que eu fiquei internada, que eles pediram de emergência, tava dando que o Davi tava com 2 quilos, 500 e pouco, se eu não me engano, e que eu tava com 36 semanas, tá? Só que a particular, a que foi paga, tava dando que o Davi tava com 3 quilos e pouco e eu tava de 39 semanas. Isso, no caso, foi em janeiro, se eu não me engano. Aí ela pediu pra mim, pra ver o ultrassom, né, recente, a minha mãe, eu acho que mostrou pra ela, não sei. Aí eu fiquei lá deitada, gente. Aí eu senti que, tipo, tava eu e minha mãe na sala. Voltando, gente, eu tava sozinha no quarto com minha mãe, tá? As enfermeiras não tava lá, então eu tava pedindo toda hora pra minha mãe chamar as enfermeiras, eu tava enchendo o saco das enfermeiras. Aí minha mãe foi, quando eu senti, gente, que ele tava saindo, eu senti, tipo, toda vez que vinha a contração, eu colocava força. Toda vez que vinha a contração, eu colocava força. Quando parava, eu tentava descansar. Quando vinha de novo a contração, eu colocava força. Isso querendo ajuda bastante, me ajudou muito. Aí a mulher falou assim, o neném ainda não vai nascer. Aí veio outra enfermeira e falou assim, mas você tá com vontade de fazer cocô, porque, gente, é surreal, tá? Essa é a vontade, mas não é, o neném já saiu. Aí veio 6 médicas, ficou 6 médicas na sala, contando que minha mãe era 7 pessoas. Aí ela veio, ela falou bem assim, ó, ele já tá saindo, realmente. Gente, se elas não viessem, ele ia nascer, quem ia pegar ia ser minha mãe. Aí ela falou assim, já vai nascer. Aí eu vi que elas começaram a preparar tudo lá e eu pedindo, se for possível, corta, rasga tudo, eu não quero saber, eu não tô aguentando, eu não vou conseguir. Eu lá falando um monte de coisa, gente, eu já tava não sabia nem onde é que eu tava, na verdade, mesmo eu tava sentindo. Aí ela falou assim, calma meu amor, seu neném já tá vindo, já você vai conseguir, você é forte. E eu lá, gente, já ela é da boca. Aí eu vi que elas estavam começando a ajeitar, elas começaram a pegar um liquidozinho lá, começou a pegar um monte de coisa e colocar no luva, e todo mundo lá vendo. Aí veio a mulher que ia pegar o Davi, para olhar o Davi, veio a mulher que já estava cuidando de mim desde a madrugada, né, na toca de plantão, ela estava cuidando de mim. Aí ela falou bem assim, olha, quando vir a contração, você coloca força. Quando parar, você descansa. Aí as contrações começou a vir. Aí colocava força. Aí ela falou bem assim, fica um pouquinho de lado, para ele poder girar, encaixar mais. Aí eu girei um pouco, aí ela falou assim, segurando as suas pernas, que assim vai te ajudar mais, não vai te machucar tanto. Gente, é uma dor que não tem como explicar real. Só quem já passou por um parto normal, principalmente induzido, porque as pessoas falam que o parto induzido dói mais do que quando é um parto, tipo, um parto normal, mas sem ser induzido, se é que vocês me entendem. Aí a mulher falou bem assim, vira de lado e coloca força para ele poder girar, encaixar mais para poder sair. Eu fiz isso. Aí depois ela falou bem assim, fica normal que ele já tá vindo. Gente, eu não fui de gritar, tá? Eu não fiquei gritando nem nada. Toda vez que doeu muito, eu tampava minha respiração e colocava força. Mas eu não fui de gritar. Eu só gritei 3 vezes, que foi na hora do expulsivo, tipo, na hora pra ele sair mesmo, real. Quando foi pra sair a cabeça dele e o ombro, que é o que mais dói. O ombro dói muito, tipo, muito, muito mesmo. Gente, quando eu virei pra ele nascer, ela falou assim, ele já tá vendo, gente, colocar a mão. Ele tava com a cabecinha já, real, tava com a cabecinha. Aí minha mãe ficou do meu lado. Aí eu coloquei 3 forças no máximo. Ele nasceu. Aí, gente, aí vem outra história. Que quando ele nasceu, elas jogaram ele em cima de mim, né? Como normal, de um parto normal. Aí jogaram ele em cima de mim, eu vi que ele tava roxinho, ele não tava chorando. Aí eu comecei a ficar preocupada. Eu falei, moço, ele tá bem, mas ele não tá chorando, ele não tá chorando, ele tá bem. Ah, calma, seu bebê tá bem, seu bebê tá bem.
Falei, mas ele não tá chorando. Aí ela fez uma massagem assim nas costas dele, que ele nasceu roxo. E eu não sei se ele chegou a engolir o líquido, né? Porque quando a gente tava no hospital, a respiração dele tava muito cuidada, como se tivesse algo no pulmão dele, como se ele tivesse engolido. E assim que ele nasceu, tinha líquido dentro da boca dele. E o certo, até por onde eu sei, ela seria que tirar, né? Tipo, puxar com um caninho, se eu não me engano, que geralmente eles fazem isso. Aí elas pegou ele, aí eu falei assim, calma que seu bebê tá bem. Fiz a massagem nas costas dele, ele começou a chorar, ele ficou no meu peito. Essas fotos tá aqui no canal, tá? Que eu já postei. Aí eu tava com muita falta de ar. Aí quem viu o vídeo do parto assim, né? Que foi mais foto, porque eu não consegui gravar lá. Quem viu o vídeo sabe que eu tô com um negócio no nariz. Ali porque eu tava com muita falta de ar e muito cansada. Aí assim que ele nasceu, elas colocaram isso pra me ajudar a respirar. Gente, lembrando, eu não levei corte, não levei ponto, não levei nada, tá? E eu não tive cólica. Até hoje eu não tô com cólica. Eu devia estar com 1 mês e 22 dias, se eu não me engano. Eu não tive cólica. Nem quando ele nasceu eu não tive. Só que eu tive um probleminha, né? Que foi cloagno. Se eu não me engano é isso. Algum nome assim. Quem sabe vai entender. É umas pelotas de sangue que fica dentro da pessoa. E eu tive isso. E eu tava sangrando fora do normal. É tanto que eu tive que usar muita fralda, usei muita. E eu tava vendo que não tava sendo normal. Aí, assim que elas tiraram da de mim, foram lá pesar ele e tudo do meu lado, tá, gente? Que não saía. Aí, elas viram que tava sangrando muito. Aí elas foram, me deram uma injeção na minha perna. Aí, passou mais ou menos 1 hora que o tempo para elas verem se eu vou se recuperar bem ou não, né? Porque lá na sala ainda do parto, passou mais ou menos 1 hora. Quando passou, elas me levaram lá pro 6º andar, né? Aí me colocaram na outra cama. Aí subiram comigo pra lá. Assim que elas subiram, eu tava sangrando muito. Tipo, fora do normal. Aí a moça que veio cuidar de mim, que eu amei muito ela, muito mesmo. Eu perguntei pra ela, eu mostrei pra ela, levantei o cobertor e mostrei pra ela. Falei assim, isso daqui é normal? Sair tanto sangue assim? Ela falou bem assim, não, não é normal, eu vou chamar... Ela falou lá o nome da médica, e a médica veio e falou bem assim, não é normal. Então ela falou isso, aí veio ela e mais outra mulher, no caso das duas, né? Aí ela veio e, gente, meio que foi um toque que ela fez em mim. Um toque não, né? Porque ela teve que puxar. Ela teve que enfiar a mão dela dentro do meu canal vaginal, perto do meu útero, e colocou uma luva e começou a tirar aqueles negócios com a mão. E doeu muito, tipo, muito real. Ela começou a tirar aqueles negócios com a mão. Eram umas pelotas de sangue grande, mais grande que isso. E não é brincadeira, quem tava lá viu. Aí começou a tirar um monte, tirar um monte, tirar um monte. Que isso deu em mim, não sei porquê, eu não sei nem o motivo, porque esse sangue ficou em mim, né? Não sei, porque eu não entendo. Aí elas começaram a tirar, porque quando ele nasceu e eu fui lá pro quarto, né? No caso, pra maternidade, minha barriga ficou meio que dura, tipo, perto, embaixo da minha barriga, ficou tipo durinha em uma bolacinha. Eu tava com muito desconforto, eu não tava com cólica, mas eu tava com bastante dor. Aí eu fiquei muito fraca. Não precisei, tipo, tomar sangue. Como é que fala? Tipo, eles colocam sangue pra coisar, por mais que eu perdi sangue, eu não precisei. Aí ela pegou e falou bem assim, levanta um pouquinho. Eu levantei, aí as duas, uma ficou do meu lado, outra do outro. Gente, eu tava beliscando a mulher, beliscando real, porque tava doendo muito. Eu pedi até desculpa pra ela depois, porque ela enfiou a mão dela praticamente toda, gente, toda. E eu já tava toda aberta, né, porque aberta assim, porque ele tinha acabado de nascer praticamente. Aí ela tava puxando aqueles trem, puxando, aí foi, trocou minha fralda e tudo. Aí chegou a hora de eu tomar banho. Que, gente, eu e o Davi, principalmente o Davi,
Até você tem que dar 24 horas pro bebê tomar banho, né? Mas o Davi tomou banho no mesmo dia. Ele nasceu às 9h18 da manhã e quando foi às 3h30 da tarde ele tomou banho. Aí a mulher veio, eram umas 4 horas, eu acho, ou eram umas 5 horas. Ela veio pra me dar um banho, meu banho, né? Aí eu fui levantar, gente, por mais que eu não levei ponto nem nada, quando eu levantei a primeira vez, eu fui no céu e voltei, real. Doeu muito, tipo, as minhas costas estavam doendo muito, eu não tava conseguindo andar direito, nem nada. Aí ela me ajudou a levantar, me levou pro banheiro pra me tomar banho, só que aí eu comecei a passar muito mal. Eu comecei a ficar tonta, assim, eu não tava conseguindo respirar, tava com muita falta de ar. Aí ela falou assim pra me sentar no vaso lá do banheiro, na privada. Aí ela abaixou, eu sentei. Aí ela falou bem assim, ó, eu tô vendo que você não tá bem por conta da sua boca. Ela tava olhando pra minha boca real, falou bem assim, tenta não fazer muito movimento pra mim perceber a forma que você vai reagir. Aí eu fiquei sentada, ela falou bem assim, não lembre seus bênçãos, tipo, não, pra mim não passar a língua nos meus lábios, né? Aí eu fiquei lá sentada e ela olhando pra mim, ela falou bem assim, eu falei pra ela, eu não vou conseguir tomar banho agora, eu tô muito mal. Ela falou bem assim, olha, não é melhor você tomar banho agora, só na troca de plantão, que no caso foi à noite. Porque esse cara, você for tomar banho, você chegar a desmaiar ou acontecer alguma coisa com você. Aí eu falei, tá bom, ela só trocou minha fralda, colocou outra camisola em mim. Aí foi, me levou pra deitar de novo. Aí por eu estar sangrando muito, mandaram eu tomar 5 bolsinhas de soro. Aí vieram com 5 bolsas de soro pra dar pra mim, né, porque eu tava muito fraca. Aí a mulher veio, colocou o soro, depois do soro ela ainda veio pra tirar sangue de mim, pra fazer exame, esses negócios, e ver se tava tudo bem, né. E depois vieram pra dar injeção no Davi, que no caso foi a BCG, que é a do bracinho aqui, a gente tem a marca. E vieram pra dar uma na coxa. E é isso, gente. Eu não sei se eu tô esquecendo de falar alguma coisa. Provavelmente eu tô esquecendo de falar alguma coisa, né? Mas o principal eu falei. E o Davi nasceu com 40 semanas e 5 dias. Tá faltando um dia pra ele completar 41. E graças a Deus ele tá bem. Nasceu bem, com saúde, eu tô bem. Minha recuperação, gente, parto normal é muito bom. Tipo, as pessoas falam muito mal do parto cesárea, né? Eu não tive experiência, mas o parto normal é muito bom. Eu, tipo, consegui fazer minhas coisas. Eu sei que eu não deveria me precipitar tanto assim, né? Mas assim que eu cheguei na minha casa, no primeiro dia não. No primeiro dia minha mãe fez sopa pra mim, deixou tudo tipo, limpo. Da minha casa, mas no segundo dia que eu estava na minha casa, eu conseguia fazer uma comida para mim, eu conseguia varrer a casa, conseguia cuidar do meu filho. Era eu e o pai dele, entendeu? Em casa a gente, era nós dois se virando, ele me ajudando, fazendo comida, eu cuidando do Davi. E assim tá, graças a Deus. E é isso, agora eu vou mostrar ele pra vocês, que eu vou encerrar o vídeo, porque o vídeo tá longo. Tá aqui dormindo. Tá gordinho. Chega ronca. Olha o tamanho dele, como já tá, gente. E é isso, meus amores. E outra, o Davi, ele saiu do hospital, ele tava com 2,995 kg, se eu não me engano, tá? Mas quando eu fui fazer quando eu fui levar ele pra fazer o exame dele, exame não, como é que fala? Pra consulta dele, ele tava com 4,5 kg, se eu não me engano. E é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal e ativar o sininho, tá bom? Pra vocês não ficarem por fora de nada. Eu acho que eu contei tudo, tipo, eu acho que eu não esqueci de nada. Até porque, gente, é difícil lembrar, porque tem coisas que eu não lembro do que aconteceu lá no hospital. Tipo, real, tem coisas que eu não lembro. Não lembro de tantas coisas assim, eu lembro das partes mais complicadas, né? Mas quem é mamãe assim nova, eu aconselho muito ter um parto normal. Por mais que é dolorido assim na hora, é bastante dolorido, mas depois parece que parece que nem pariu, gente. Porque quem olhar pra mim não vai falar que eu tenho um filho que eu parei.
É um mês atrás, né? Mas eu aconselho muito ter um parto normal. Querendo ou não, é um parto que é dolorido, tipo, na hora, assim, né? E, gente, eu acho que eu fiquei mais de 10 horas em trabalho de parto. Foi porque eu comecei muito mais, né? Só vocês fazerem aí o tempo. Da hora que eu me internei, comecei a tomar tudo até a hora que ele nasceu. Porque eu acho mais de 15 horas em trabalho de parto. Mas é isso, meus amores. Eu vou finalizando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? E deixa aqui nos comentários os vídeos que vocês querem que eu traga aqui pro canal.